Oi, gente, eu sou Fernando e tenho um desafio para enfrentar aqui, que é apresentar para vocês uma síntese da imagem antagonista, que é uma das técnicas introspectivas que o Augusto Boal apresenta no livro O Arco-Íris do Desejo. Isso num tempo bem curtinho. Então vamos lá, uma observação geral, certo? Introspecção está relacionado às técnicas em que o protagonista faz uma busca reflexiva sobre o que ocorre no seu íntimo. E a segunda observação é que essa técnica ou essas técnicas, elas são trabalhadas sempre na relação entre o protagonista e o antagonista. Então, embora no conflito existam outros personagens, mas a gente sempre vai focar nesse conflito principal, nessa relação dual entre protagonista e antagonista. Tá bem? São 8 etapas. Então vamos lá. A primeira etapa se chama a imagem de si mesmo. Como é que se dá essa primeira etapa? O diretor convida os participantes a fazerem um círculo. Eles definem ali um sentimento, o medo, por exemplo, e pede que os participantes se virem para fora do círculo, tá? Ali eles vão imaginar estar diante de uma pessoa que lhe causa medo. E assim como vão imaginar como o corpo vai reagir diante dessa pessoa, dessa situação de medo. Imaginaram? O diretor pede para que todos voltem para dentro do círculo e que possam ali, ao mesmo tempo, apresentar a sua imagem com o seu corpo diante daquela situação. Então, todo mundo ali faz a sua imagem. Segunda etapa, a formação de família de imagens. É simples, né? O diretor pede para que todos, mantendo a sua imagem, possam observar as imagens dos outros participantes e assim se aproximem daquelas que guardam maior semelhança e se distanciem daquelas que são diferentes, tá? Terceira etapa, a escolha das imagens. O diretor pede que o círculo de participantes possa escolher em cada uma da família das imagens uma imagem que sintetize ou uma imagem que melhor represente aquela família. Quarta etapa, a dinamização. Então, essa etapa tem algumas fases. Primeiro, o diretor vai colocar todas as imagens ali diante do círculo de participantes, né? Essas 4 imagens ou 5 imagens escolhidas como representantes da família. Todos vão ali estabelecer uma relação com aquela imagem, ou seja, olhar para aquela imagem, ver o que aquela imagem te sugere, né? E vão poder falar, fazer alguns comentários objetivos sobre aquela imagem. Depois disso, o diretor vai pedir que essas imagens escolham um ritmo para que elas comecem a se movimentar a partir do ritmo que é inerente àquela situação. Depois, o diretor, além do ritmo, pede que a imagem acrescente uma frase que poderia ser dita naquela situação. Depois, o que é que o diretor faz? Ele pede para que essa imagem do protagonista oprimido vá se transformando, se metamorfoseando na imagem do antagonista opressor, né? A imagem vai fazendo isso, depois o diretor acrescenta mais um ritmo e acrescenta mais uma frase.
tá bem? Passamos à quinta etapa. A quinta etapa, o diretor vai pedir que os participantes que estão no círculo possam olhar para aquela imagem do antagonista e possam se identificar ou simplesmente reconhecer que opressor é aquele ali e quem é que quer substituir essa imagem do opressor. Então, os participantes do círculo podem substituir a imagem do opressor, do antagonista, e pode se colocar diante daquele participante que agora volta a fazer o protagonista. Sexta etapa, as improvisações em dois modos, antagonista e protagonista diante um do outro. O diretor vai dar 4 comandos: imagem, ritmo, frase e ação, ou seja, a improvisação, né? Sétima etapa, uma segunda improvisação. O diretor vai pedir que as pessoas que estão no círculo possam ali substituir aquele participante que está fazendo o antagonista, o opressor, e que possam, mantendo a imagem do opressor, possam mudar a estratégia do opressor, possam mudar ali a técnica, talvez, que o opressor utiliza para oprimir. Isso vai dar ao participante oprimido, protagonista, a possibilidade de conhecer o opressor e as estratégias que ele utiliza de forma mais ampla. E, por fim, a oitava etapa é a troca de impressões, o relato dos sentimentos dos participantes do grupo. Boa tarde, eu vou apresentar a técnica da imagem analítica, que é uma das mais complexas, mas também muito útil para esclarecer quando a protagonista não sabe muito bem o que se passa com ela, e tem 9 etapas. Então, a primeira etapa é a improvisação. Aí a protagonista vai escolher quem fará qual papel e a linha a seguir. Na segunda etapa, vai fazer a formação das imagens. Então, as espectadoras vão ser chamadas para fazer 5 imagens da protagonista e 5 imagens da antagonista. Tem de ser imagens que não estejam explícitas na conversa. Tem de ser o que não foi falado. Imagens que vão debilitar a protagonista e que vão fortalecer a antagonista. Podem ser metafóricas, formadas, podem ser magnificadas. E aí vamos para a terceira etapa, que é a formação das duplas. Então vamos juntar as imagens da protagonista junto com as imagens da antagonista e fazerem duplas para passar a quarta etapa, que são as improvisações. Aí as duplas podem se movimentar, podem falar o mesmo diálogo, mas também podem introduzir coisas novas e sempre mantendo a imagem original que foi proposta. Numa quinta etapa, a protagonista vai assumir as imagens, então vai passar por cada dupla e vai se colocar do lado da atriz, imagem atriz da protagonista, e vai fazer uma espécie de eco, falar, dizer as mesmas coisas e se movimentar igual. E num ponto a coringa pode pedir para sair, então vai ficar só a protagonista junto com o antagonista. Aí vão ficar um tempo até terem a oportunidade de transformar a realidade. Aí tem um momento de revelação e também uma espécie de metamorfose, onde pode ser transformada a realidade e dar uma resposta, uma solução ao conflito. Na sexta etapa, a protagonista enfrenta simultaneamente todas as imagens da antagonista. E na sétima etapa é o contrário. A antagonista vai enfrentar as 5 imagens da protagonista. Então, nesse ponto importante, as 5 imagens, elas podem falar ao mesmo tempo, mas não podem se falar entre elas. E aí, numa oitava etapa, tem uma nova improvisação com esse material todo. Aí voltam para a cena, a protagonista e a antagonista, para quebrar aquela opressão. E as espectadoras podem apontar quando a protagonista recair nos mesmos comportamentos. E, se é necessário, voltar para a etapa da metamorfose.
E aí já numa etapa última é a troca de ideias e pronto, aí as participantes vão falar do acontecido durante a oficina. Obrigada. Olá, pessoal, eu sou Michele e vou estar trazendo para vocês hoje uma técnica da obra do Boal, chamado Círculo de Máscaras e Rituais. Bom, ele vai partir da compreensão que diversos rituais da vida da gente sejam o uso de máscaras sociais. Quer seja para a gente se defender, quer seja para a gente evitar atritos, são comuns o uso dessas máscaras. Assim, ele vai sugerir que o proponente, o coordenador, ele escolha um participante e esse participante conte 5 narrativas de opressão. E ele vai tentar colocar em cena, improviso, né, o protagonista, o participante que vai narrar essas cenas, em cada canto da sala, diferente, ele vai tentar traduzir um pouco do que foi essa vivência dele nessas 5 situações. Antes, ele vai falar com o grupo, vai dizer como todos devem agir, e todos vão vivenciar muito rapidamente essas cenas. Depois, o coordenador vai conversar com eles e vai perguntar quais foram as máscaras mais reveladas, o que estava mais explícito em cada cena, que máscara aparecia mais. E o grupo vai dizer quais foram as máscaras que mais apareciam, e ele vai propor que seja novamente encenado cada cena daquela, só que dessa vez o protagonista vai exagerar na máscara, vai tornar ainda mais evidente aquela máscara. E na terceira etapa, ele vai propor que seja eleita apenas uma máscara, seja escolhida apenas uma delas, e que todas as cenas sejam novamente encenadas, e que o protagonista esteja com a mesma máscara em todas as cenas. O que vai gerar, claro, uma série de situações que vão levar os coadjuvantes a terem que mudar diante da nova máscara, da máscara assumida durante toda a situação proposta. Isso tudo, gente, ele vai ensejar uma série de reflexões em todos nós, porque nós somos sujeitos plurais, né? Nós temos várias máscaras sociais, e é muito comum essas variáveis. E o protagonista vai se perceber e vai começar a entender detalhes sobre si mesmo, e vai começar a se questionar o que poderia ter acontecido se eu tivesse usado realmente uma máscara social diferente naquela conjuntura. Então, essas reflexões vão ser muito úteis para todos nós. Eu peço que vocês não deixem de usar essa técnica, vale muito a pena. E é excepcional para trazer essas reflexões e todos esses starts que todos nós precisamos. Um abraço enorme. Fiquem aí com o próximo colega, falando um pouquinho sobre as técnicas tão caras que o Boal nos deixou.